Thaís. Tiago, capítulo 2, nós iremos ler a partir do verso 14 até o verso 26. Pronto, Saulinho? Ainda não? Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 26. Eu irei fazer a leitura na versão NVT, que será a mesma reproduzida no telão. Certo, Saulo? Obrigado. Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que os nossos antepassados, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fizemos e não apenas pela fé. Outro exemplo, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Até aí a leitura. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Estamos reunidos neste momento como igreja, Pai. Que a sua palavra, que é o alimento, Deus, possa falar aos nossos corações essa noite, Pai. Que o Senhor possa instruir a sua igreja, todos aqueles que aqui estão, Pai, desde o menor até o maior, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Pai, e principalmente, Deus, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Essa é a oração que eu faço, e eu faço em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria muito da sua atenção. É um texto bastante conhecido, mas ele tem a sua complexidade, e eu gostaria de expor esse texto à igreja e pensarmos em tudo que ele pode nos ensinar. Amém? No Novo Testamento, nós temos um gigante da fé que ele instruiu, muito e muito tempo a igreja de Cristo. E ele continua a instruir por conta dos escritos, que é o apóstolo Paulo. E Paulo, ele basicamente ensinou a igreja dizendo que o justo, que o homem, ele é justificado pela fé. O fato dele ter fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário o torna justo. Nós estudamos aqui na igreja e nos dedicamos em aprender sobre a justificação pela fé. E quando nós saímos dos escritos do Paulo, do apóstolo, e passamos
para Pedro, Hebreus em alguns momentos, especialmente Tiago, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque o texto que eu li com vocês hoje, a princípio, ele parece ser uma contradição daquilo que Paulo ensinou. O Tiago, ele vai dizer o seguinte: olha, a fé é importante, que é o que Paulo diz. Só que Tiago, ele vai falar assim, ó, mais importante do que a fé são as obras. Para deixar isso bem claro e para que vocês e eu, para que a Igreja de Cristo entenda que não há contradição, Léo Morris, um importante escritor, ele diz o seguinte: Paulo estava dizendo o seguinte, ele ensina como somos justificados diante de Deus. Então, Paulo vai, a partir dos seus escritos, basicamente nos mostrar como nós nos tornamos justos diante de Deus. Enquanto Tiago vai dizer o seguinte: eu vou mostrar para vocês como vocês irão saber que vocês foram justificados. Amém? Então, em Paulo, eu aprendo que eu fui justificado diante de Deus. Em Tiago, nós iremos aprender como nós somos justificados diante de Deus. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu tenho falado com vocês que Tiago, quando ele escreve essa carta, a audiência, aquele que vai ler, ou aqueles que irão ler essa carta, eles estão em um contexto de muito sofrimento, de muita dor. A igreja estava dispersa, essa é uma carta católica, uma carta que passa por várias regiões, e essa carta, se nós lermos, o capítulo 1, nós vamos entender que ela está lidando com algumas demandas específicas, com alguns desafios. O Tiago, ele vai insistir para que essas pessoas permaneçam firmes, perseverando, que é na perseverança que elas são aperfeiçoadas. Isso está lá no capítulo 1. E a questão é que, sempre que as pessoas passam por grandes provações, por grandes dificuldades, nós precisamos tomar cuidado com as tentações. Lembra que eu disse para vocês? Que em meio às nossas dores, que em meio aos nossos desafios, nós somos muitas vezes passivos a fazer algumas concessões, abrirmos algumas portas de algumas tentações. Muitas vezes para eu deixar de sofrer, muitas vezes para eu vencer algum tipo de desafio, eu faço algumas concessões. E o Tiago, ele diz, não é esse o caminho. Ele nos apresenta um caminho dizendo o seguinte: passe pelo seu sofrimento, pela sua dor, pelos seus desafios, com sabedoria. Eu falei com vocês bastante tempo que a sabedoria que vem a partir do temor ao Senhor é um grande instrumento para lidarmos com os nossos sofrimentos. Amém? Estão comigo? Então, diante disso, eu sei que eu tenho desafios, que eu preciso lidar com esses desafios, que a maneira como eu lido com esses desafios é a partir da sabedoria. A sabedoria, ela vai me dar uma direção, vai me colocar num lugar onde eu vou ouvir mais, onde eu vou aprender mais, eu não vou irar-me, lembra disso? Eu não vou falar de maneira desnecessária, porque agora eu estou vivendo com sabedoria. O Tiago, até o presente momento, ele nos ensinou tudo isso.
até chegar no capítulo 2, versículo 14, que é o texto que eu li com vocês. Acompanhe comigo, por favor, aí na projeção 2,14, diz o seguinte: o que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé ele pode salvar alguém? O Tiago agora ele vai fazer uma pausa no tipo de instrução que ele vem fazendo. E ele vai falar de um assunto agora um pouquinho diferente do que ele vinha falando. O Tiago ele vai lidar com esse público de uma maneira mais pastoral agora, segundo o Léo Morris. É importante nós pensarmos nesse texto. Ele está relacionado à confissão que nós cristãos fazemos diante de Deus e sobre Deus. Olha aí, a primeira parte do texto. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé? Esse dizer pode ser traduzido como: do que adianta confessar que tem fé? Lembra que eu disse para vocês que essas pessoas elas estavam sofrendo fome, dores? A sequência do texto vai dizer: olha, do que adianta vocês dizerem que têm fé se vocês não estão ajudando aqueles que precisam de ajuda, até porque era um contexto de que muitas pessoas precisavam de ajuda. Tiago está inicialmente chamando a atenção, dizendo o seguinte: olha, tem muita confissão. Tem muita gente dizendo que confessa esse Deus. Só que esse dizer, esse confessar, ele tem a sua importância, porém, só confessar, ou só dizer, o Tiago está ensinando para esse público que não é suficiente. E isso vai mexer muito com a gente hoje. Porque talvez nós, em algum momento, nós vamos nos encontrar nesse ponto de confissão. Se você tiver a oportunidade de fazer uma rápida entrevista, muitas pessoas vão dizer: não, eu acredito em Jesus, acredito em Deus. Se ele existe, claro. Muitas pessoas têm informações sobre Deus, confessam esse Deus. Agora, isso não é suficiente. Pelo menos é o que o Tiago vai nos ensinar. E eu gostaria de trazer essa avaliação para a igreja hoje. A confissão de que existe um Deus e de que Ele é o soberano, ela não é tudo segundo a instrução de Tiago. Amém? Vocês estão comigo? Então, diante disso, o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite é o seguinte: boas obras revelam a presença de uma fé verdadeira. E o confessar é importante, mas as boas obras que vêm com essa fé, que vêm com essa confissão, elas mostram o quanto há na pessoa, há no cristão, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Diante disso, o meu primeiro ponto é o seguinte: a inutilidade de alguém afirmar que tem fé sem obras, uma vez que palavras sem ações não têm valor algum. Então, o primeiro ponto é esse versículo que nós lemos: do que adianta simplesmente dizer que tem fé, se isso não muda nada, nem na sua vida e nem na vida de outros. Exatamente o que o texto está confrontando. Olha aí o primeiro versículo: do que adianta, meus irmãos,
dizerem ou confessarem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações. E olha que interessante, o autor que eu estava estudando para poder dividir com vocês essa mensagem hoje, ele usa um exemplo, eu achei bastante interessante. Se nós pensarmos num grande chefe de cozinha, e ele diz que tem uma receita maravilhosa sobre um determinado prato, e ele passar a vida inteira dizendo que ele tem essa receita, não vai resolver nada. E se você chegar num restaurante desse chefe que tem uma estrela Michelin, por exemplo, e falar, olha, eu quero, e ele destacar essa receita do caderno dele de receitas e entregar para você, isso também não vai mudar nada. Nem para ele, nem para quem foi experimentar isso. Por quê? Essa receita, nas condições que ela se encontra não quer dizer nada. E o Tiago, ele está dizendo o seguinte, olha, essa confissão vazia, que muitas vezes é encapsulada na vida de um cristão, quando não colocada em prática, também não quer dizer nada. Que é o texto que segue, me acompanhe na leitura, por favor. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém ou pode mudar alguém? Se um irmão, uma irmã, uma pessoa necessitar de alimento ou de roupa, que vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não derem alimento nem roupa, do que isso pode ajudar? Sabe quando a pessoa precisa, a um necessitado, alguém que precisa de ajuda, e às vezes você joga ali, ou eu jogo, a igreja tem jogado, falado um versículo, alguma coisa do tipo, e não vai mudar. O Tiago, ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos num contexto de dor, de desafio, de sofrimento. Precisamos lidar com essas situações. O pobre tem sofrido nas mãos do rico, que é o contexto. Nós não podemos abrir concessões, devemos viver com sabedoria. Essa sabedoria tem me feito ouvir melhor, falar menos. E com essa sabedoria eu preciso entender que a minha fé, ela não deve ser somente confessa. O confesso tem a sua importância, mas ela não deve ser somente confessa. Ela precisa ser uma realidade na vida dos outros, em práticas, lidando com as demandas que foram colocadas aqui por Tiago. E quando eu penso em boas obras, vejam bem, eu não estou me referindo somente a ações de caridade. Obras na Bíblia vai muito além de caridade. Caridade, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância, mas não é só isso. Porque muitas vezes, especialmente aqueles que estão fora do espectro cristão, acham que fazer uma ação de caridade aqui, uma ação de caridade acolá, isso lhe garante alguma coisa. Não, não é isso. Isso tem a sua importância, porém não é tudo. Amém? Estão comigo? Diante disso, eu vou para o meu segundo ponto. A ineficiência da concordância intelectual como prova de fé. Pois obras são necessárias para mostrar aos outros a nossa fé. Acompanhe comigo a partir do versículo 18. Veja que é uma leitura bastante interessante, porque o Tiago, ele está argumentando com ele mesmo. Ele diz o seguinte, ó: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Aí ele diz o seguinte: mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Não adianta, o Tiago está dizendo o seguinte, olha, falarmos que nós temos fé, temos fé, temos fé, temos fé. E se a partir dessa fé não se enxerga nada. E ele mesmo fala, deixa eu te mostrar, se eu mostrar as minhas obras, você verá
a partir delas, a minha fé. Olha que gigante que é isso. Tem na história do cristianismo, se você for alguém interessado no assunto, nós tivemos um importante escritor chamado Dietrich Bonhoeffer, escritor alemão, que escreveu um livro chamado O Discipulado, que inclusive foi escrito com gotas de sangue, enquanto Bonhoeffer estava preso pelo nazismo. Ele era um grande defensor da igreja nesse momento, e um escritor de mão cheia. Em uma boa parte desse livro, ele vai falar sobre graça barata. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: muitos que estão nessa jornada de fé, muitos que estão nessa caminhada de fé, que são esses que confessam a Cristo, que dizem caminhar com Cristo, têm se apegado a um tipo de graça barata. O que é uma graça barata? É uma graça que ela não requer de você perdão, que ela não requer de você um arrependimento genuíno, que ela não requer de você considerar Cristo como seu Senhor. Ou seja, você confessa dizendo que o segue, porém, a sua maneira de seguir a Cristo. E Bonhoeffer vai falar: não, essa é uma graça barata, e essa graça barata, ela não serve para nada. A graça que de fato é explícita para nós nas Escrituras, é uma graça que diz o seguinte: você tem fé nesse Cristo, você o confessa como sendo o seu Senhor e Salvador, então é importante que a sua vida seja uma vida de arrependimento. Se você de fato crê nesse Cristo das Escrituras, você precisa então entender que há momentos da sua vida que você precisa pedir perdão e oferecer perdão. Se você crê que de fato esse Cristo é o Senhor, você tem que se submeter àquilo que Ele diz para que nós devemos fazer. Essa é a graça genuína. E o contexto aqui, o Tiago está dizendo basicamente isso. Ele está falando assim: como vocês estão dizendo que têm fé, sendo que quando eu olho para vocês eu não enxergo as obras advindas dessa fé. Na verdade, essa fé, ela é barata, ela é descartável, ela não tem preço nenhum, não te custa nada. Então, por isso que é muito comum para algumas pessoas dizerem: não, Jesus, vixe, acredito demais. Ah, em Deus, nossa, eu acredito demais. Isso soa até interessante. Contudo, essa é uma confissão vazia dentro de um cristianismo que entende que a fé sem obras é morta. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? E veja, desculpa ser até um pouquinho duro nas minhas palavras, mas John Stott, um importante escritor, ele era tão importante porque ele foi conselheiro da Rainha Elizabeth durante anos. E ele diz o seguinte: confessarmos sobre Jesus não é um ato de não termos vergonha e por isso confessamos. O desafio é a maneira como nós estamos vivendo
sermos uma vergonha para Deus. Entende? Porque muitas vezes a confissão com as obras, ela vem dentro desse caráter. Não, aonde eu chego, eu não tenho dificuldades de falar que eu sou cristão, que eu faço isso ou que eu faço aquilo. Isso não é um problema. O problema é o fato de você não ter obras, o fato de você não demonstrar através de atitudes que as Escrituras estão dizendo, o que é de fato crer e confessar esse Jesus, ao ponto de sermos uma vergonha diante dele. Entende? Tiago basicamente está nos ensinando. Eu particularmente, é o sentimento que eu tenho quando o texto diz: olha, não adianta você dizer que tem fé e olhar para aquele que está necessitado, que está no seu meio, do seu lado, às vezes é o seu amigo, o seu parente, e dizer para ele: vá em paz. Você não tem nada para comer? Vá em paz. Você não tem onde dormir? Vá em paz. Você não tem aonde se deitar? Deus te abençoe. Veja que isso não tem a ver com eu não confessar a minha fé, mas isso tem a ver com o quanto eu estou envergonhando Deus do evangelho de graça, que deveria me mover de uma tal forma a ponto de eu cuidar dessas demandas. Amém? Vocês estão comigo? O terceiro e último ponto é o seguinte: evidências de que obras transmitem a presença da fé verdadeira com base em 2 exemplos. O Tiago, ele segue nos instruindo, e ele chega num ponto, agora ele vai dizer o seguinte: vou mostrar para vocês na prática 2 exemplos de que a fé acompanhada de obras fazem todo sentido. O primeiro exemplo, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, é o de Abraão. Versículo 20, ele diz o seguinte, primeiro: quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Versículo 21, não lembram que os nossos antepassados, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vocês veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Vou fazer um parênteses aqui que eu acho bem importante e oportuno. Veja que fora do escopo cristão, aqueles que não confessam a Cristo, não caminham com Jesus, que às vezes não se importam com o evangelho, enfim, com o cristianismo, por incrível que pareça, eles usam esses óculos para enxergar os cristãos. Você não fala que você é cristão? Você não deveria fazer isso pelo fato de você falar que é cristão? Mas você não vai à igreja A, B ou C, e o fato de você ir na igreja A, B ou C, você não deveria agir dessa forma ou daquela forma? Veja que até fora, desse espectro religioso, cristão, de alguma forma é entendido que as obras, elas são importantíssimas em relação à declaração e confissão de fé. Amém? Pode ter certeza que alguém em algum lugar irá te cobrar ou alfinetá-lo com essa informação. Fecha parênteses. Nós temos um grande exemplo colocado por Tiago aqui. Abraão, que inclusive ele é conhecido como, irmãos, nas Escrituras, o pai da fé. Ser conhecido como o pai da fé, numa leitura inicial, para nós já seria algo importantíssimo. Porém, o que o Tiago está destacando é que para ele ser chamado de pai da fé, ele teve que ouvir aquilo que foi dito para ele, e ele teve que fazer o quê? Colocar em
em prática. E ele fez isso, Abraão realmente deveria receber esse título, porque ele fez isso inúmeras vezes. Gênesis 12, Abraão, sai do lugar onde você está e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Ele saiu do lugar onde ele estava e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Deus disse, vai para um lugar que eu o quê? Te mostrarei. Iria acontecer ainda. E o Abraão no início, né? Dá o seu jeito e obedece fielmente aquilo que foi dito e pasmem, né? Sem questionamentos. Chega um momento, já Gênesis 15, se você puder acompanhar, isso depois fechado, né, em Gênesis 22, quando Sara, que não poderia ter filhos, tem o Isaac, e isso foi algo grandioso para a família, e Deus fala para Abraão, olha, então, me entrega o seu único filho, Isaac. É uma estrutura de texto antigo, questionável em alguns pontos, mas, com os óculos da fé, impressionante. O Abraão fala, sim, Senhor, claro. E Abraão, então, parte para a entrega do seu único filho, até que chega o momento que Deus intervém e fala, não. Ficou evidente que você é um homem de fé, obediente. E isso dá a Abraão um título de o pai da fé, só que quando nós lemos os escritos que falam sobre Abraão, nós entendemos que toda essa fé veio acompanhada de grandes, o que, irmãos? Ações, de grandes obras. Veja que nos exemplos de Tiago eu tenho um gigante da fé, mas eu tenho algo também um pouquinho diferente. Segue a leitura do texto, por favor. Versículo 25. Raabe, a prostituta, é um outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Não sei quantos de vocês conhecem a história, mas o grande Josué, na operação de tomar posse da terra prometida, ele envia algumas pessoas para poder entender melhor a terra que eles iriam conquistar. E diante de um desafio, esses homens precisam se esconder para não serem mortos. E a pessoa que aparece em cena, que aparece ajudando, é uma mulher chamada Raabe. Ela fala assim, lógico que eu conheço vocês. Vocês, as histórias sobre o Deus de vocês já chegou até nós. E Raabe, da forma com que o contexto narra para nós, ela diz para esses homens fugirem para um lado e conta a história para aqueles que vieram matar esses homens, que eles foram para outro. Mas toda a ideia ali de Raabe está no fato de que ela sabia, ela tinha ouvido sobre esse Deus que estava conduzindo toda a história. Então Raabe sabia que era esse Deus, e a maneira como ela agiu foi poupando esses homens de serem mortos. E por que que o Tiago propositalmente coloca um grande gigante da fé e uma pessoa que talvez não é muitas vezes narrada pela grande maioria? Tiago, ele quer mostrar para nós que fé e obras, elas devem acompanhar a todos, seja o mais simples ou o mais bem-sucedido, seja aquele que está escondido ou que está em evidência, seja o pequeno, seja o grande, todos precisam compreender que o fato de eu dizer que eu tenho fé, essa fé deve ser acompanhado por obras. Isso tem que estar presente na vida de todos os irmãos. Amém?
E o autor, ele encerra, né, Tiago, no último verso, ele diz o seguinte: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obra está morta. Eu vou concluir fazendo aqui uma avaliação. Primeiro, não tenho intenção, tá? Pelo amor de Deus, de espantá-los, né? Mas a minha intenção é de trazer uma reflexão sobre como você tem confessado a Jesus e como essa confissão tem se mostrado na prática. Então essa é a minha primeira reflexão. Se você entendeu, você caminha com esse Deus, servindo esse Jesus, você é um cristão, que você tem fé, que você passa por desafios, que você vence esses desafios com sabedoria, e que essa sabedoria tem levado você a caminhar. É importante que você saiba que essa fé precisa ser acompanhada de boas obras. E veja bem, as obras que eu estou dizendo não são só obras de caridade. São obras que têm a ver com o todo do cristianismo, especialmente as disciplinas espirituais. Cristãos, pessoas que servem a Deus, que caminham com uma expectativa, novo céu e de uma nova terra, subscrevem algumas verdades. Uma delas é de que essa igreja, visível e invisível, diz o credo, é um instrumento pela qual nós olhamos para a noiva. Então, primeiro ponto, um ato seu, uma obra sua, é participar em comunhão com os irmãos. Você vir na igreja, estar aqui com a gente, não é uma... Nós não estamos, não queremos nunca, o cristianismo não vai te forçar, não vai te ferir por isso. Você está aqui, você caminha como igreja, simplesmente porque você entende que isso faz parte da sua fé. Isso é um ato de gratidão. Você parou para pensar que isso é um ato de gratidão? Vou te mostrar. Quando alguém me pergunta o porquê de fazer algumas coisas, de frequentar uma igreja, de dar os meus dízimos e ofertas, de cantar, em particular isso, né? Porque senão seria um terror ao público. De ajudar quem eu posso ajudar, de participar de alguns eventos, ministrar, como é o que eu faço. Isso, irmãos, eu faço por gratidão. Nós vivíamos, segundo as Escrituras, longe de Deus. As Escrituras, ela vai aprofundar isso, ela vai dizer que nós estávamos como mortos em nossos delitos e pecados. Era assim que nós vivíamos. E Deus, vendo essa situação por meio de Jesus, Ele resgata aqueles que são dele. Ele chama esse povo. E eu e você, nós somos encontrados por Jesus nessa situação. Nós não tínhamos mais fôlego, nós não tínhamos mais vida. E Ele, nesse contexto, Ele nos toma pela mão. E Ele nos tira dessa situação. As Escrituras vai dizer o seguinte: Ele nos tira das trevas e nos coloca na luz. Ele nos dá uma nova vida. Que é o que nós entendemos, que nós somos
salvos, nós recebemos a salvação. Lembra aqueles pecados e aqueles delitos? As Escrituras dizem que nós não temos mais, porque eles foram pagos na cruz do Calvário. Então veja, quando nós vamos entendendo tudo o que foi feito por nós na cruz do Calvário, tudo o que eu faço agora por Jesus, eu só faço por gratidão. Caio, mas por que você faz isso? Eu sou profundamente grato àquilo que foi feito por mim. Eu não tenho como dizer não diante dessa situação. Entende? Veja bem, nós que somos cristãos, irmãos, nós precisamos entender que nós não fazemos nada para obter algo. Nós não viemos aqui nessa igreja com o intuito de receber algo ou de buscar algo. Nós viemos nessa igreja porque Deus foi grandioso demais e Ele já nos deu o seu Filho Jesus, o Cristo. Então eu me assento aqui, eu canto os louvores que eu tenho que cantar aqui em gratidão por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então a nossa vida, essa vida que Tiago está nos ensinando de fé, de jornada, de caminhada, sabe por que ela deve ser acompanhada de obras? Porque eu recebi uma obra tão grande, mas tão grande de Jesus, o Cristo, que nada deve me impedir de fazer algo por alguém ou por outras pessoas. Entende? Porque as obras, elas devem fazer parte da vida de um cristão. Amém, irmãos? Não tem como ser diferente. Quando eu já vou encerrar o meu assunto. Quando nós temos nas Escrituras o filho pródigo voltando para casa, ele vem fazendo um monte de conta na cabeça. Quando eu chegar diante do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ele vem fazendo um monte de conta. E as Escrituras dizem que o pai, quando olha por cima da cerca, vê o menino correndo de longe, vê o menino vindo de longe, e as Escrituras dizem que o pai sai correndo em direção ao menino, algo que ele não deveria fazer. E ele corre, chega nesse menino e ele faz o quê? Ele abraça o menino, ele beija o menino. Veja, nós estamos falando de alguém que está vindo de uma vida devassa, destruído, marcado com o tempo, com o pecado, e nada impede o pai de buscar o menino. E nada daquilo que o menino havia planejado de falar, ele consegue falar. Ele é constrangido pelo ato de amor do pai. E quando o pai volta com o filho para casa, e o pai atravessa a entrada da casa, o pai fala: olha, coloca nos pés dele uma sandália, busca as minhas vestes, coloca nele, pega o meu anel, coloca no dedo dele, pega o novilho gordo, mata e sacrifício, porque hoje faz um sacrifício, que hoje vai ter festa nessa casa. Aquele que estava perdido, ele voltou. Vocês conseguem imaginar tudo que foi feito por esse menino? Agora imagina que tudo isso acabou e no outro dia o pai fala assim: você pode, por favor, amanhã alimentar os animais ou lavar o curral? Você acha que diante de tudo que foi feito, esse menino ia falar: não posso? Claro que não! Ele iria fazer o que precisava ser feito em gratidão a tudo aquilo que o pai fez por ele. Então isso é o Evangelho. Algo grandioso foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. E por que eu vivo da maneira que eu vivo? Eu simplesmente vivo por gratidão. Por que eu faço o que eu faço? Por gratidão. Porque eu caminho nessa direção por gratidão. Você não espera nada, absolutamente nada. Tudo que eu e você precisava, Deus, em sua graça, nos deu na cruz do Calvário o Filho Jesus, o Cristo. Amém?
Então, diante desse quadro, eu pergunto para vocês, que é a pergunta que o Tiago está fazendo: é possível colocar obras na sua fé, simplesmente por gratidão? É possível pegar na mão do seu irmão que precisa de você? É possível orar pela sua família, pelos seus amigos? É possível estar com a gente aqui na igreja quando tem culto? É possível caminhar com o necessitado? É possível orar quando precisa orar? É possível ler as Escrituras quando precisa ler as Escrituras? É possível? Claro que é, irmãos. E pasmem, não é por obrigação. Tudo isso é possível simplesmente pela gratidão. Coloque-se de pé e vamos orar. Eu sei que hoje é um momento muito importante, né? Hoje, aliás, é um dia muito importante para o cristianismo. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. E essa oração ela tem 2 pontos importantes. Eu quero orar para que você abra, né, os seus olhos para sair dessa esfera de confissão somente, partir para uma esfera de fé em ação, em obras. E segundo, eu gostaria que vocês todos orassem comigo no sentido de agradecimento. Hoje é um dia muito importante que nós, cristãos, né, agradecemos porque Cristo ressuscitou e vivo está. Então nós vamos orar pedindo para Deus nos ajudar com relação à nossa fé. E no segundo momento eu gostaria de unir a minha voz à sua para agradecermos a Deus por aquilo que Ele fez por meio de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, aqui está a sua igreja reunida mais uma vez. Um dia, Deus, muito importante, Pai. Primeiro dia da nossa semana. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos, às vezes, de uma fé onde nós estamos acomodados. Sairmos, Deus, de uma fé onde talvez nós estamos, Pai, quietos, uma fé sem ação. Nós aprendemos hoje com as Escrituras, Pai, a partir de Tiago, da importância, Deus, da fé ser acompanhadas de obras, Pai. Deus, o Tiago foi muito enfático dizendo que essa fé, ela sem obras, ela é morta, Pai. Deus, que essa igreja, que os cristãos de maneira geral, Pai, possa mudar isso e compreender, Pai, que a nossa fé, ela precisa, ela necessita, é importante que venha acompanhada de obras, Deus. De que nós possamos ajudar aqueles que precisam, de que nós possamos ter uma fé, Pai, que nos leva a sermos mais dedicados nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, na adoração e confissão pública. Deus, nos sacramentos, ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos essa fé mais madura, uma fé com musculatura, uma fé, Deus, assim como a de Abraão, Pai, que age entendendo que precisa-se muitas vezes de perdão, de arrependimento. Livra-nos, ó Deus, de uma graça e de uma fé barata, que muitas vezes cega-nos, muitas vezes deixa-nos, Deus, parados. Ajuda essa igreja, Pai, a desenvolver uma fé genuína, Deus. É a oração que eu peço, no nome de Jesus. Deus, nesse momento nós queremos parar para poder te agradecer. Agradecer porque as Escrituras nos mostram que o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Só que o Filho disse que ressuscitaria. E hoje nós estamos aqui, entendendo como uma marca do tempo, do Cronos, que de fato isso aconteceu e o Filho Jesus, ele ressuscitou. Nós somos gratos porque essa é uma marca do cristianismo importantíssima.
Deus, nós te louvamos, Pai, por esse plano maravilhoso, Deus. Nós somos gratos a Ti por esse ato grandioso, Deus, de enviar o Filho para salvar o seu povo, Pai. Contudo, Pai, de ressuscitá-lo dentre os mortos, Pai. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.